A primeira coisa que eu gostaria de conversar com vocês essa noite é: corrija sua crença. Então, baseado na primeira parte do versículo 32 de Mateus 6, que diz o seguinte: pois os pagãos que estão sempre procurando essas coisas. E eu já expliquei para vocês que, no caso aí, os pagãos são todas as pessoas que não creem em Deus a partir de Cristo, né? Cuja sua crença em Deus não está alicerçada em Cristo. Então, antes de qualquer coisa, eu quero destacar o seguinte: não é errado ou pecado ter ansiedade, medo ou preocupações. São emoções que nós experimentamos ao longo do nosso dia. Então, não é errado nós termos essas coisas. O erro está em permanecer nessa condição, transformando a causa delas em um Deus. Então, quando eu permaneço numa condição de ansiedade, quando eu permaneço numa condição de medo, quando eu permaneço numa condição de preocupações, aquilo que está gerando a minha ansiedade, ou aquilo que está gerando a minha preocupação, ou aquilo que está gerando o meu medo, se transforma em um Deus. Passando a direcionar a vida em função delas. Então eu deixo de cumprir aquilo que eu preciso cumprir, eu deixo de fazer aquilo que eu preciso fazer, porque eu foco na causa da minha preocupação, ou na causa do meu medo, ou na causa da minha ansiedade. Desenvolvendo, portanto, um estado de espírito ansioso, medroso e preocupado. A pessoa se transforma nisso. Ela perde a identidade e ela adquire uma nova identidade. Nessa nova identidade, ela é definida pela ansiedade, pelo medo e pela preocupação. Percebe o desvio de propósito? Aqui já há um segundo propósito, não é mais o propósito original. Agora o propósito passa a ser a atender aquilo que está causando a ansiedade, ou aquilo que está causando o medo, ou aquilo que está causando a preocupação. Então, a causa se transformou em um Deus para a pessoa. Então, a pessoa, né, tem um novo ídolo, que é a fonte daquela preocupação.